Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está começando mais um Documento Rio Preto. Programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Bom, e o assunto de hoje não poderia ser outro, é a morte do ex-prefeito de Rio Preto, Manuel Antunes, o professor Mané, ele que morreu no último dia 4 de março, na madrugada, aí, mobilizou, sensibilizou a cidade. Prestamos todas as homenagens aqui na TV Câmara, mas nunca é demais lembrar do professor Manuel, né, Fernando? Tinha uma relação toda especial com ele. Muito. Eu tinha uma relação com ele. Até as pessoas me falavam que eu era manezista, né? O meu primeiro voto para prefeito em Rio Preto foi Mané. Eu votei na década de 80, né? Eu sou de 61, então, quer dizer, votei praticamente muito com ele. Trabalhei com ele em eleições. Um amigo pessoal bacana. E eu sempre digo o seguinte, né? Ele era um rio-pretista. O rio-pretista é aquele, o rio-pretense é o que nasce, o rio-pretista é o que vive a cidade. E ele não vivia a cidade como ninguém. Como foi também Baf, tá aí o Toninho Cury, pessoas que vivem as coisas da cidade. E o Mané, 24 horas vivendo na cidade. Foi um prefeito, foi uma pessoa, a primeira pessoa, né? A pessoa dele conhecida na cidade, não tem ninguém que eu desabone. Desde Liga Rio Pretense de Futebol na década de 60, meu pai era dirigente dele lá, eles tinham uma amizade muito grande. Me lembro do Mané Antunes de criança em casa. Então a gente tem amizade mesmo. Depois eu fui estudar no Senobelino de Barro Serra, onde eu fiz todo o primeiro primário lá. Ele era professor no Senobelino, junto, minha avó era diretora do colégio, ele era professor, né? Então um convívio de décadas e décadas e décadas. Então eu conheço o homem, Manuel Antunes, foi um homem digno, honrado, e que a gente media, eu falei isso na Rádio CBN, pro nosso amigo Fabrício, né, que a gente media a amizade dele pela intensidade do tapa que levava nas costas. Que ele dava, quanto mais amizade você tinha, mais era forte o tapa nas costas. Sem dúvida. E mais vezes ele dava. Como político, a gente tem que dizer que foi um marco de divisa na cidade, né? Um marco de divisa porque a cidade, eu digo o seguinte, a cidade teve, desde os intendentes, quando começaram os prefeitos, todas as pessoas abastadas, médicos, advogados, doutor Sinésio Oliveira, doutor Hernani Pires Domingues, Senobelino de Barro Serra, Lute, João Bacite, advogados, juiz, como Filadélfio Gouveia Neto, doutor Alberto Andaló, o Wilson Romano Calil, Adail Vetorazzo, e de repente, né, chegou o Mané do Povo. Mané do Povo foi o primeiro prefeito mesmo, popular mesmo, veio da Câmara Municipal, aquela coisa, foi o primeiro. E um marco de divisa no seguinte ponto, os primeiros prefeitos até começo da década de 70, levaram a cidade até a Boa Vista. Adail Vetorazzo, na sua segunda gestão, levou a cidade até a Avenida Senobelino de Barro Serra, quer dizer, da Boa Vista até a Senobelino. E o Manuel Antunes levou a cidade. Mané abriu a Zona Norte. A Zona Norte. A Mané foi o homem que abriu a Zona Norte. Aquilo não existiria sem... né? Eldorado, Solo Sagrado. Solo Sagrado, João Paulo II, Castelinho, que tudo foi feito lá na gestão dele, depois Toninho, ele volta depois. Então, a cidade grudou com Mirassolândia, já grudou com Guapiaçu, daqui a pouco Guapiaçu, né? Mas aí lá de cá tudo está indo embora. Aliás, você falou Mirassolândia, você quer lançar uma campanha aí para trocar o nome de avenidas que leva nome de cidade para figuras como Manuel Antunes. Sim, né? Vou iniciar a campanha. Tem umas avenidas na cidade, avenidas enormes, avenidas principais da cidade, que tem nome de cidade vizinha. Avenida Monte Aprazível, criada no governo Manuel Antunes. Avenida Mirassolândia, criada no governo Wilson Romano Calil. Avenida Potirendaba, que é mais antiga, lá de trás, né, de Filadélfia, já... Precisaria pensar, eu acho, por que não a Avenida Mirassolândia, a Avenida Wilson Romano Calil? Por que não a Avenida Monte Aprazível mudar para a Avenida Manuel Antunes? Eu acho. Sem dúvida, nada mais justo. A antiga Avenida Potirendaba, depois ninguém vai lembrar mais. Sabe? Eu acho que é justíssimo. São avenidas que cortam o coração desses bairros, então é fácil para... Se fosse uma rua pequenininha é difícil, mas é uma avenida que corta. É 1 minuto as pessoas vão saber que já existe. Pode botar na placa por um tempo, antiga avenida e tal. Então eu acho que é uma coisa do Manuel Antunes, esse desenvolvimento dele não foi só também populacional, tem que pensar os distritos que ele fez industriais também, o que ele incentivou, indústrias e coisas em Rio Preto. E o esporte, né? O esporte é os ginásios, Montanhês, Natalone, Secone, o Júpiter, Centro Regional de Eventos, pois é. Cobriu Cidade todas da as quadras. Criança. Ele pegou todas as quadras que tinham sido feitas pelos outros prefeitos, cobriu todas as quadras. Você vê como é que é a ideia, cobriu, não pode ficar as crianças fazendo física no sol.
Então isso foi importantíssimo, as quadras viraram, nossa, você imagina quanto custa, né, fazer uma... Sem dúvida. Bom, a gente tem muito material aqui, vamos começar, a gente já teve a felicidade de fazer um documento Rio Preto com o Manuel, posso corrigir? Nós tivemos a grande oportunidade de fazer a última grande entrevista dele. Nós fizemos a última vez que ele deu uma grande entrevista, sentou e parou, foi com a gente. Olha que sorte, né? E foi quando ele cedeu aquele material que até então estava inédito, que nós vamos mostrar alguns trechos aí, que é da primeira gestão dele, 83, 88, né? Até uma volta de ônibus lá, que eu acho fantástico. Ele pegou todos os secretários, deputados, está lá o Tacílio, deputado, acho que é Luiz Nunes Ferreira, pegou os deputados. Bolsoni está lá. Todos eles falaram, vamos conhecer a cidade. Aí vocês vão ver Rui esses Guimarães. bairros. E já tem esse doutor Nelson Seixas, que é deputado. Seixas. Aí o doutor Dória está lá também. Aí a gente vai ver já esses bairros que hoje já estavam começando. É isso aí. Bom, nós vamos ver essas imagens então, gente. A gente tem aí, vocês vão ver essa volta de ônibus, tem aquela grande enchente de 1986, tem o Mané abrindo uma Rio Pretíades, uma Infantíades no Palestra lotado. Bom, tem muita imagem aí, nós preparamos um compilado especial, vamos conferir e a gente volta na sequência. A chuva que começou ontem à noite e só parou hoje de manhã deixou parte da cidade debaixo d'água. Rio Preto parou. Milhares de pessoas se concentraram no viaduto da Avenida Alberto Andaló para ver a pior enchente da história da cidade. Olhando, parece a correnteza de um rio. Mas exatamente assim ficaram várias ruas da cidade, depois da chuva que caiu aqui ontem à noite e hoje de manhã. Mas o resultado é este. Carros foram levados pela correnteza. A biblioteca municipal ficou ilhada. Esta ponte não suportou a força da água e rachou no meio. E a represa que abastece a cidade transbordou, atingindo até o setor de tratamento de água. Há risco de falta d'água? Abaixe o volume de água todinho e faça uma análise geral do que aconteceu, né? Tanto na parte mecânica quanto elétrica. A situação mais crítica foi na Avenida Filadelfo Gouveia Neto. Aqui, o Corpo de Bombeiros montou um esquema de emergência para socorrer as pessoas. Nessa mesma avenida e na rua Bernardino de Campos, a água invadiu várias casas e pelo menos 20 pessoas ficaram desabrigadas. Quando eu acordei, a água já estava na altura assim. Aí eu saí para fora, fui olhar, não dava para sair. Aí eu fiquei no vitrô, gritei, o rapaz que ia passando lá, ele pegou e chamou o corpo de bombeiro, veio lá e tirou eu e mais outra família de lá. A prefeitura já tem algum esquema especial para resolver a situação? Sim, todos os órgãos municipais do Estado e da própria União, sediados em São José do Rio Preto, já estão de prontidão. Então, logo, essa torrente que está correndo pelas ruas, pela Avenida Filadelfo Gouveia Neto, amenize e que inundou toda a área da represa, é claro que eles irão entrar imediatamente em ação. A população pode ficar tranquila que a Prefeitura tem recursos para eliminar o mal que advir desse fenômeno ocorrido hoje na nossa cidade. Os desabrigados estão alojados no albergue noturno da cidade. O tráfego de trem entre São Paulo e Fernandópolis, que também foi prejudicado pela enchente, volta ao normal. Chuva forte começou ontem à noite e só parou hoje cedo. Foi a pior enchente da história da cidade. A situação é crítica. A represa e a estação de tratamento de água foram os pontos mais atingidos. O abastecimento de água está prejudicado em 60%. Dezenas de casas foram inundadas. Muita gente ficou ilhada. A Defesa Civil ainda não sabe quantas pessoas estão desabrigadas. A chuva interrompeu o tráfego na estrada que corta a cidade e provocou o desabamento de um viaduto sobre os trilhos do trem. O tráfego de trens entre Rio Preto e São Paulo está paralisado. A Prefeitura informou agora à noite que não tem previsão de quando será normalizado o fornecimento de água para a cidade. Informou ainda que as primeiras avaliações dos prejuízos na estação de tratamento de água ultrapassam os 3 milhões de cruzados. O prefeito Manuel Antunes fez um novo apelo à população para que economize água nos próximos dias, porque 60% da cidade está sem água. O Corpo de Bombeiros informou também que conseguiu resgatar 44 pessoas das regiões ribeirinhas. A Defesa Civil informou que, por enquanto, não há informações de feridos e mortos. A FEPAS informou também que o tráfego entre Rio Preto e São Paulo já está normalizado.
Ok, gente, estamos de volta. Conferimos aí então essas imagens em VHS que o Manuel Antunes cedeu para o Fernando digitalizar, Feitas transformar. pelo Celso Valsec, hein? Feitas pelo Valsec e que mostram aí os primeiros anos da administração Manuel Antunes, uma Rio Preto que já não existe mais. E nós falamos bastante da Zona Norte, a gente viu aí os bairros sendo abertos, o Mané indo conhecer. E nós temos um outro material especial da Zona Norte que você trouxe, né, Fernando? Eu até pesquisando, né? A gente vive pesquisando coisas da cidade e recebo também, né? Muita coisa. Eu estou nesse documentário também, porque aí, no aniversário de 2013, a TV Record, então, fez um especial sobre a cidade e quis falar sobre a Zona Norte. Então, eu fui um dos entrevistados também e a gente falou dessa importância, né? Tem muitas pessoas também, a gente tem que falar também o lado bom, o lado ruim, o lado tudo. Os bairros populares lá que o Manuel Antunes fez são bairros que hoje não se comparam com os outros, porque, primeiramente, foi feito com o dinheiro da prefeitura, com a estrutura da prefeitura municipal, apesar que poderiam ter sido ruas maiores, né? As pessoas reclamam um pouco que ônibus não viram ali direito. É tudo muito estreito. Muito estreito, mas ele fez os primeiros bairros populares da cidade, né? E com o dinheiro da prefeitura, acho que isso é muito bacana. E a TV Record, então, me convidou para fazer isso, convidou várias pessoas, né? E fez SBT, parece. SBT? Acho que é SBT, isso. E fizeram um belo documentário. Eu acho que o SBT mesmo. SBT. Um documentário fantástico sobre a Zona Norte. 2013 para agora praticamente está igual, porque não se mexeu muita coisa, né? A não ser a ponte que foi feita lá, mas foi agora. O viaduto, né? Do Valdomiro, né? Foi agora. Vamos dar uma olhada nessas imagens, acho que é legal. Vamos ver então essa reportagem aí produzida em 2013 pelo SBT, apresentada pelo nosso amigo Leandro Weidemann. E hoje nós vamos entender um pouco como surgiram os bairros e pessoas que resolveram investir no local e hoje são grandes empresários do município. Fernando Marques é apaixonado pela história de São José do Rio Preto. Foi na década de 1960 que começou a surgir a região norte. As imagens da época são raras. Jornais e fotos guardados no arquivo municipal contam um pouco sobre os bairros que eram erguidos. Mas Zona Norte, mesmo como se diz assim, a cidade ficou estática nesse período, nesse quadrilátero central, entre o Rio Canela Moral, onde fica hoje a Avenida Andaló, a Avenida Badibacite, né? Ali o Rio Preto, que passa atrás do Palestra. Ficou esse quadrilátero praticamente mais de 60 anos. Foi só no final da década de 70 que nós começamos a ter um bairro já chamado Norte, que era para cima da Avenida Senobelim de Barro Serra. E a Avenida Senobelim de Barro Serra foi criada pelo seu Toninho que era da Vila Toninho, né? Que era dono do Terminus Hotel, e ele fez justamente aquela avenida para passar o Rio Preto Paulista, que ele achava que o trem ia para passar, por isso que teve o trilho, ele doou aquilo para fazer então o trilho do trem ali. E daí que partiu a Zona Norte, que é do trilho do trem para baixo. Esse é o seu Toninho. Ele chegou na região em 1980 e montou uma relojoaria na rua Aparecida do Taboado. E os primeiros anos não foram fáceis. Para atravessar da rua Senobelino de Barro Serra para a Avenida Hernani Pires Domingues, só mesmo por uma ponte de madeira. Então não tinha quase nada aqui. A rua era de terra. Lá embaixo, naquela porta lá embaixo, para atravessar o centro, era uma pontinha de madeira, muito precária, muito ruim, né? Mas isso aqui não tinha nada. Quem vinha pra cá, olhava aqui e falava, isso aqui não vai dar nada. O cara que vem montar negócio aqui é louco, perdeu o juízo, não vai dar nada aqui. Estou para dizer que a cidade hoje tem duas cidades. Elas são das duas pistas, da BR-153, que era de Castelinho, aqueles bairros, Maria Lúcia, que é ali ao lado da BR, e também ao lado ali da Washington Luiz, né? Que é ali onde tem o Distrito Industrial, onde também os bairros começaram por ali. Hoje é uma outra cidade, sem dúvida. Na década de 80, a construção dos mini-distritos fez a região norte crescer consideravelmente e algumas linhas de crédito com o Banco Mundial facilitaram a instalação dos empresários. Carlos Roberto foi um deles. Ele comprou um pequeno terreno de 200 metros quadrados para reformar sofás e o negócio cresceu junto com a região norte. Hoje é dono de 3 lojas que fabricam e vendem móveis. A primeira delas fica na Avenida Mirassolândia, no bairro Solo Sagrado.
e tem agora 2.500 metros quadrados. O comércio que é hoje isso aqui, o movimento que é isso aqui hoje você sair daqui a 50 metros para baixo tem um farol para você poder atravessar a rua de tanto movimento de carro. Jamais imaginava isso. E hoje, graças a Deus, esse comércio, esse povo que mora aqui maravilhoso, que acredita na gente também. Então é um lugar que, eu costumo falar, não é só sagrado também, é abençoado por Deus aqui. Eu posso falar que nós estamos no paraíso. É um palácio isso para nós agora. Porque a gente não paga aluguel, tá morando em cima do que é da gente. Nossa Senhora, é um céu aqui para nós. Eu que não tenho nada de reclamar daqui, foi muito bom depois que pôs o asfalto. E uma maravilha para nós. Ok, estamos de volta. Conferimos então essa reportagem aí do SBT por ocasião do aniversário de 2013 e eles resolveram focar a Zona Norte, que hoje é o motor da cidade aí, sem dúvida nenhuma. Outra cidade, né? É uma outra cidade e que se não fosse a Zona Norte, muita coisa seria diferente. Ô, Fernando, vamos falar um pouquinho de realizações do Mané na área cultural, para a história da cidade. Você, como historiador, o que considera nesse setor o que o Mané fez de mais importante? Vamos começar dizendo o seguinte, né? Quando no governo Adail Vitorazzo, o Adail comprou os filmes da Cometa Filmes, as latas, mandou as latas para a Cinemateca, que estão lá até hoje, e ficaram lá. Foi no governo Manuel Antunes que mandou fazer uma telecinagem, a primeira e única telecinagem que a gente vê essas imagens da Cometa Filmes, porque foi no governo do Manuel Antunes que foi buscar. Foi a única vez que está precisando agora novamente, porque, gente, foi feito em VHS, nós precisamos fazer uma campanha, as imagens quase não dá para ver mais. Hoje, digitalmente, fica um negócio, né? A segunda coisa que o Manuel Antunes fez, que eu acho que foi assim, para mim foi uma obra que ele fez, porque ele pensou no futuro. Quando você pensa no futuro, que você faz uma construção hoje aqui, às vezes essa construção pode ser derrubada, essa construção pode ficar obsoleta, pode não já acompanhar, né, as mudanças arquitetônicas e tal, mas ele pensou no futuro. Ele comprou, adquiriu todo o acervo dos jornais da cidade. A Notícia, Correio, todos, Folha de Rio Preto, Diário da Região também. Então, o que aconteceu? E foi criada a Hemeroteca Municipal da área de Jesus. Foi na gestão do professor Manuel Antunes, a professora Carmen Solera Cortes era secretária de Cultura. Eu acredito que isso aí é um feito que poucas cidades do interior fez. Pelo contato que eu tenho com os arquivos públicos de várias cidades, eu entro em contato, ninguém tem isso. Ninguém comprou acervo de jornal. Então, nós temos os acervos e está digitalizado. E foi comprado de quem esse acervo? Da família dos próprios donos dos jornais. Leonardo Gomes, família dos próprios. Inclusive, você está à frente do arquivo agora e está participando desse processo de digitalização. Como é que está isso? Então, fui eu que comecei a digitalização, porque eu fui convidado no começo do governo Valdomiro, fiquei 1 ano e 6 meses lá, mas fui porque eu falei, se for para digitalizar os jornais, nós temos que levar o arquivo público. O professor Agostinho Branco tinha sido um belíssimo presidente do arquivo, foi o primeiro diretor do arquivo público, mas ele fez o quê? Ele passou montanhas, né, abriu a montanha, colocou o trilho, mas o trem não correu. Quer dizer, o trem não correu, o que eu quero dizer é que não chegou a tecnologia. Não teve a oportunidade disso. Eu cheguei, coloquei o vagão em cima e pusemos, que é o quê? Fazer a digitalização de tudo. Começamos a digitalizar, fazer sites, digitalizar também filmes. Então, hoje o arquivo público municipal hoje tem um arquivo vasto que a própria TV Câmara está vendo, faz pesquisa hoje online. Tá, isso é bacana, a gente tem... os jornais, estamos em 1977. Infelizmente, parou um pouco no governo Valdomiro, parou a digitalização. Há anos não estava digitalizando. E imediatamente que eu reassumi agora a direção do Arquivo Público, o prefeito Edinho já autorizou e estamos digitalizando. Tinha algum equipamento quebrado? Não, era má vontade. Não, não renovou com a Empro, que é a empresa que faz, eu não sei por quê, se era valores, o que aconteceu, parado. Chegou lá, nós já saímos de 76, já estamos terminando 77, e eu acredito que nós vamos chegar no final do ano já entrando na era do... Isso de todos os jornais? Todos os jornais. Temos já todos, já temos vários jornais que foram até a década de 60, esses todos estão digitalizados. Já está tudo. Tudo. Poder Moderador,
O Porvir, os jornais, os jornais que ficaram até a década de 50. Os maiores que a gente chegou mais foi a Notícia, que foi um pouco mais. Estamos em 77, e o Diário da Região, claro que ainda está nativa. Até hoje. Então tem muita coisa para digitalizar. Mas também acho que a partir de 2000 o Diário já tem digitalizado também, né? É para trás que não tem. É um pouco depois, um pouco 2010, 2008, Isso. eu acho. Então agora a gente vai avançar para a década de 80 no começo do ano que vem. Aí já pensou chegar no final do governo e falar, ó, temos tudo digitalizado? Uma maravilha. E quando eu estava lá no arquivo, eu acho que 2000, o Valdomiro entrou em 2009. Foi em 2009, fizeram uma matéria também de televisão. Eu sempre esqueço, sempre peço perdão aos nossos colegas aí. Acho que é da RPTV, antiga RPTV, né? Minha cabeça já está branca, não é por acaso, né? E uma matéria de TV falando sobre a digitalização do arquivo, quando a gente estava ainda lá na rua Jorge Tibiriçá, que já estava pequeno lá, né? E é bom dizer, né, tive também muitos problemas, pessoas que vieram em cima de mim, pessoas da família de Dinorá do Vale, inclusive, que não gostaram que a gente levou a hemeroteca para o Arquivo Público Municipal. E eu gostaria de dizer para as pessoas em casa, pessoas que criticaram, que é por lei, é obrigado, o Arquivo Público Municipal é obrigado por lei a abrigar os documentos que vieram da Codefar e a hemeroteca. É por lei, não é o que eu quis levar. Não é vontade sua. Não é vontade minha. E, além disso, a gente aproveitou que estava no começo do governo Valdomiro um problema na Casa de Cultura, que estavam arrancando páginas, crianças brincando no meio dos jornais, né? Então, imediatamente, a gente fez isso com o apoio sempre do professor Agostinho Brandt, que foi o guardião que disse, ó, Fernando, tá certo, nós vamos fazer isso mesmo. E estamos hoje avançando já década de 80, já. Tá certo. Vamos conferir um pedacinho, então, dessa reportagem sobre o processo de digitalização com imagens de 2009. Na sequência, a gente vai ver algumas imagens que o pessoal da TV Câmara fez lá, atuais, o Fernando mostrando lá como é que é esse processo de digitalização dos jornais, que só é possível hoje graças, então, ao professor Manuel Antunes, que comprou esse acervo dos donos de jornais. Vamos lá. Rio Preto dá mais um passo e avança com a atualidade. É a era digital que chegou também na hemeroteca da cidade. Mas você sabe o que é uma hemeroteca? O próprio nome diz. Aqui é o Arquivo Público Municipal. Ele é público, ele não é do prefeito X nem do prefeito Y, ele é da população. Então aqui é um local para você pesquisar, para você buscar a história. Fundada em 96, a instituição tem o objetivo de digitalizar todo o acervo de jornais e documentos para não perder arquivos antigos e facilitar o acesso público. A iniciativa atraiu também outras cidades do interior. O trabalho é feito a partir da adaptação de um scanner planetário, aparelho usado no processo de digitalização que fotografa página por página, garantindo que a imagem seja automaticamente armazenada no computador. O investimento custou R$7 mil. Olha, basicamente é feito através de uma câmera fotográfica e um software de captura dessas imagens, é transmitido para o computador e depois é feito um backup ainda para o servidor. Esta reportagem, publicada em um jornal da cidade há 40 anos, mostra um fato importante: o aumento do salário mínimo paulista, que na época foi para 70 mil cruzeiros. Em breve, ela poderá ser pesquisada com apenas um clique no computador da sua casa. Preservar a história da cidade, né? E você não deve lembrar mais do Correio dos Esportes em Rio Preto. Estava jogado fora, amontoado lá, a prefeitura foi lá com a notícia, todos aqueles jornais antigos de Rio Preto que estavam jogados por aí, nós conseguimos lá, mas claro que tivemos sugestões, não podemos esquecer da Dinorá do Vale, depois do nosso amigo Fernando aqui, com a nossa secretária Carmen Soler, também atenta a toda essa problemática aí, e nós procuramos preservar a história de Rio Preto, porque ela está contada efetivamente nesses jornais. Legal, gente. Conferimos aí, então, esse trabalho que hoje está sendo desenvolvido pelo Fernando, importante aí para pesquisadores, historiadores, estudantes, né? O pessoal todo tá convidado para ir lá, né? É liberado, é de graça a consulta, né? Graça, tem Wi-Fi agora, você já sai com a coisa tem já... Tem uma aguinha lá, já tem tudo, já sai digitalizado, e agora daqui uma semana temos garagem já para mais 2 carros. Vamos já providenciando. Tem algum plano de disponibilizar isso na internet? Tem, essa é a consulta virtual, próxima grande briga. Próxima grande briga jogar tudo isso na internet.
Aí sim. Nós vamos fazer. Ainda acredito que esse ano nós vamos conseguir. Bom, gente, é isso aí. Estamos fazendo esse programa em homenagem, em memória aí ao ex-prefeito Manuel Antunes, que morreu no último dia 4 de março, madrugada do 4 de março, vítima de um problema no pulmão, aí teve uma pneumonia, não conseguiu se recuperar, ficou 10 dias na UTI da Beneficência Portuguesa. O Mané que foi prefeito de 1983 a 88 e depois 93, 96, né? Isso. Bom, o homem foi o prefeito que mais ficou tempo no cargo. 10 anos no poder. 10 anos né? no poder. Ninguém vai ficar, porque no máximo 8 agora, né? Bom, o Edinho, né? O Edinho vai ficar mais que 10, né? E uma coisa, foi triste domingo, a gente não vê a presença dele no Mercadão. No Mercadão, dando uns tapão lá nas costas. Quem está no Mercadão via ele todo dia, então é difícil, né? Dava carona para ele nos domingos. E era o único político que antes, depois de eleição, estava lá. Sempre estava lá. Tem um monte que some, né? Some. Ele a maioria, né? A maioria, ele sempre está lá. Então, o professor Manuel Antunes vai deixar saudade, para mim particularmente, é uma pessoa muito querida. Muito querida. Bom, como você disse, a gente teve o privilégio, a sorte aí de ter feito uma grande entrevista com o Manuel aqui para o Documento Rio Preto, onde ele conta contou bastante, né? Da administração deles, a gente gravava lá. A gente começou lá, foi um dos primeiros programas que a gente fez já há mais de ano, né? Mais de ano. Olha só, e o Mané estava forte lá, o Mané, que coisa, né, gente? O que o tempo faz, né? E acho que é bacana a gente terminar mostrando ele mesmo, falando dele. Acho que é bacana, o jeitão dele. É um jeito simples, simplório, carregou até morrer. Sim. Esse jeito simples dele. Tá certo, gente. Então a gente termina esse Documento Rio Preto com imagens dessa entrevista e de outras do Manuel Antunes falando. Ele esteve aqui também no Resgatando a História, em que os prefeitos, ex-vereadores, dão o seu depoimento, falam das memórias deles enquanto estão no poder. A gente termina com essa homenagem ao ex-prefeito Manuel Antunes. Um grande abraço a todos e até a próxima. O que o Rio Preto está precisando nos últimos anos é de alguém que goste de administrar Rio Preto, que pense na cidade, que pense no povo e que não fique pensando somente na próxima eleição. Infelizmente, é isso que nós temos assistido, Alexandre, são os políticos usando da cidade e usando do povo para satisfazer os seus apetites, suas vorazes, seus deleites, enfim, suas vaidades. E o povo tem sido relegado a plano secundário. São José do Rio Preto, a sociedade riopretense precisa voltar a sua atenção para este ângulo, para esse aspecto com relação às próximas administrações da nossa cidade. Precisamos voltar a ser uma Rio Preto administrada com amor, com carinho, com dedicação e com vontade de fazer com que o bem-estar da população seja a alegria de todos aqueles que residam nessa nossa querida cidade. O povo tem que botar o bloco na rua e sair às ruas e, se preciso for, invadir o Congresso, porque aquela cambada que está lá não vai resolver o problema, não. Tocam 6 por meia dúzia todo dia. Somente através da educação o Brasil sairá, de primeiríssima qualidade, sairá do subdesenvolvimento em que ainda se encontra. Fora disso, é panela sem tampa, ou violão sem corda. Que episódio que machuca mais o senhor? Aquele de 2004, quando o senhor perdeu no segundo turno para o Edinho por poucos mil votos, né? Acho que 1.000, 2.000 votos, ou o episódio de 2008, quando o senhor foi impedido de disputar a eleição, mesmo liderando as intenções de voto? Olha, machucar assim nem machuca, né? Passa, tudo bem. Você tem a sua autoestima, você não esquece, você lembra em qualquer oportunidade, até porque de vez em quando as próprias pessoas vêm comentar com você, vêm perguntar, aconteceu isso, lembra daquele tempo? Tudo bem. Machucar assim não machucou mesmo. É uma realidade, uma triste realidade da política brasileira, de você ver pessoas irem à tua casa, à tua residência 2, 3 vezes por semana, não é um só, não, estou falando uma meia dúzia. E, de repente, quando você vai atrás um dia, eles descem uma escada correndo, virando as costas para você. Isso fica marcado na consciência da gente, mas não machuca, não faz doer em nada, mas você tem a sua autoestima e você vê aquelas pessoas, puxa vida, hoje eu te dei a mão, amanhã eu fui te estender a minha e você virou as costas para mim. Isso realmente fica na memória da gente gravado. O senhor se reconciliou com o Valdomiro? Algum dia voltou a conversar com ele ou nunca mais?
Não, conversar assim, como vai o Palmeiras, São Paulo, Corinthians, não, mas assim, em determinadas ocasiões aí, sociais, a gente, tudo bem. Se reunir, sentar com ele? Não, se reunir, não, assim, conversaria, tudo bem, como é que vai, tudo bem, tudo... Você fez o tiro de guerra, né, tal, num certo evento que teve aí, do tiro de guerra, a gente conversou normalmente, porque eu fiz o tiro de guerra e eu fui convidado para participar de uma solenidade que houve, e ele, como prefeito, foi lá presente. Então, eu fui lá, tive que desmontar uma espingarda para lembrar de anos atrás, mas deu tudo certo. Espingarda não, fuzil. Nossa cidade vem sendo muito mal administrada, com grandes obras realizadas, mas o lado social, o lado principal de ver o ser humano tem deixado de lado, esquecido, o povo tem sido explorado. Então é isso. Se eu não tivesse sido prefeito de Rio Preto, com certeza eu não estaria sofrendo tanto. Tivesse me limitado a ser vereador, talvez eu não tivesse a percepção do que, como ex-prefeito, eu vejo esse gasto errôneo de dinheiro em São José do Rio Preto. Edinho Araújo, Orlando Bolsoni, o próprio Valdomiro, o senhor carregou o Valdomiro por muito tempo, né? O Valdomiro e o Edinho não surgiram das mesmas mãos, porque eles já eram políticos, né? Apenas, em determinado momento, eu acreditei neles e dancei a tonga da milonga do Cabulete. Mas isso é passado, isso aí não resolve. Com relação ao Bolsoni, realmente é outra história. Nunca mais conversou com ele? Não, conversamos, tá? Normalmente, eu converso com todos eles, assim, né? Protocolarmente, mas sem aquele ânimos de outrora. O que eu fiz de mais importante para Rio Preto é o que tem segurado a história de Rio Preto nos últimos 24, 25 anos de idade. Eu te pergunto, com todo respeito, o que os prefeitos aí desse novo milênio fizeram para o progresso, para o crescimento, para o desenvolvimento de Rio Preto. Rio Preto tinha, quando eu deixei a prefeitura, segundo o IBGE, 327 ou 337 mil habitantes, e hoje está em torno de 440, segundo esse mesmo IBGE. O que foi feito? O que fizeram? Nós fizemos os mini-distritos, que agora, no final do ano passado, retrasado, que nós ouvimos o prefeito falando em fazer novos mini-distritos, parece que já deu até início aí com uma nova nomenclatura, mas nesse sentido. Esse tempo todo, esse crescimento, esse progresso de Rio Preto foi feito em cima daquilo que nós conseguimos. Conseguimos 115 alqueires do IPA, né, uma parte junto com o Orestes Corsa, outra parte com o Montoro, e são 115 alqueires que foram incorporados ao nosso mini-distrito ali, onde está hoje o chamado Ulisses Guimarães. Então, isso aí que nós fizemos. E a água? O último poço profundo perfurado em Rio Preto foi em 1996, quando nós éramos o prefeito dessa querida cidade. Eu sou melancia, Rio Preto, mas eu sou riopretense. Eu sou torcedor do Rio Preto Esporte Clube, mas torço pelo América também, porque o América leva o nome de Rio Preto. Nunca deixei de torcer contra o América e gostaria que os dois estivessem na crista da onda, elevando o nome da cidade. Porque a América e Rio Preto elevaram muitas e muitas vezes o nome da cidade para a região e para os estados próximos aqui, que vinham ver Pelé, Zizinho, Ademir da Guia e outros craques da bola, que infelizmente hoje os nossos campos estão em áreas músicas. Ainda bem que o Rio Preto ganhou ontem, tomara que suba. A grande verdade, meu caro Alexandre Grama e senhores riopretenses que nos ouvem nesse instante, que nos veem nesse instante, é que eu falo isso com muita dor e sentimento. O Centro Regional de Eventos, ele foi e continua sendo mantido escondido por mera politicagem. Quanto mais distante o povo estiver daquilo lá, melhor para determinado pensamento de político na história de nossa cidade. Assim é com o Centro Integrado de Ciências e Cultura. Pouquíssimas pessoas vão lá. Aquilo ali é para que todos os alunos de São José do Rio Preto, principalmente os concluintes ou fazendo o segundo grau, ali comparecessem para aprender alguma coisa. Outra coisa que eles querem manter escondida é a cidade da criança, que está o abandono, está um escracho. Faz um mês mais ou menos me chamaram para lá, a cidade me levou de propósito lá, passou na minha casa e levou lá para ir ver, eu vi o abandono que aquilo está. É de propósito, não tem outra alternativa, aquilo é do povo, todo o povo. O teleférico
acho que você não chegou a conhecer ele funcionando lá, né? Desde 2001, vocês que são jovens, não sei se brincaram lá, 2001 não está funcionando aqui, lá faz hoje, 15 anos que lá não funciona mais. Aquilo lá custou dinheiro, é o divertimento maior, porque inclusive o pai podia acompanhar o filho ali no teleférico. E a degradação que há naquilo aí. A gente vê aí o futebol amador, né, acabando, não só no Rio Preto, no Brasil, né? E você fez uma história pela Liga. Verdade, Fernando. Eu vejo com muita tristeza, né? Parece que até a Liga não está mais funcionando. Pois é. Não temos mais campeonato amador. E naquele tempo nós fazíamos, como presidente da Liga, o campeonato amador, o varziano, segunda divisão, campeonato regional, tudo, Alexandre, patrocinado pela Liga Rio Pretense de Futebol. E naquele tempo o comércio, os bancos não abriam, como hoje não abriam ao sábado, campeonato bancário. À tarde o comércio naquela época fechava meio-dia, campeonato dos comerciários. E no domingo o campeonato amador jogado apenas no campo do Rio Preto, no campo do América. E o campeonato amador, eles que são de Rio Preto aqui também sabem disso, lotava os campos de futebol. Nós tínhamos equipes tradicionais, vou citar o nome de algumas aqui que eu lembrar. Fluminense, Paraná, Torino, Santos, Bom Sucesso, Atlético Paulista, Texas. Santa Cruz, o Texas, o mais velho de todos, né? O Amador do Rio Preto, o Amador do América, o Fluminense, o Ferroviário, o Botafogo, o Brasil do Morro, enfim. Esses times todos davam uma alegria, entusiasmavam o campeonato amador e o varziano de São José do Rio Preto. Naquela época nós chegamos a ter um campeonato da amador com 80 times de futebol disputando o campeonato. E hoje o Rio Preto, daquele primeiro tempo lá, dobrou a população e não tem isso. Eu, quando estudante, a maioria aqui, a gente fazia educação física ao sol. Eu, quando assumi a prefeitura, procurei, na medida possível, cobrir todas as quadras de Rio Preto e me emocionei muito quando cobrimos a do Monsenhor Gonçalves, que foi ali onde estudei durante 7 anos, o ginasial e o então colegial da época. Então, nós procuramos para proporcionar para que o garoto, a garota tivesse interesse em praticar algum tipo de esporte. E o professor de educação física, que quando aquele sol, ele tinha que efetivamente evitar que as pessoas só como isso. Naquela época já fazia calor assim? Fazia. Não com essa intenção, mas fazia, né? Então o professor tinha que parar lá, o diretor, olha, não pode acontecer nada com essa molecada aí. Então eu fiquei com isso na cabeça e acabei cobrindo todas as quadras de Rio Preto, que não era a nossa obrigação, mas era no intuito de incentivar a prática de esporte. Eu acho que o calçadão de Rio Preto, na minha opinião, eu gostaria de rever aquela cidade que você descia Bernardino e subia Voluntários, que não tivesse tido o calçadão ali. Não foi na sua gestão, o Adail fez o calçadão. E depois nós temos imagens aqui que você fez uma revitalização do calçadão, fez aquela fonte, né? Voltou a fonte, ainda existia a Casa Rinhano, vamos ver as imagens aí. Então, o que você diz pra gente do calçadão, Mané? Fala, hoje, por exemplo, Dendringolou não tem mais condições, tem que abrir, o que você acha? O calçadão hoje é ocupado por... e hoje é ocupado, vamos falar. Ocupado por morador de rua, enfim, uma tristeza, né? Só que eu quero dizer o seguinte, a fonte que eu fiz desapareceu, né? Fizeram mudar. Sim. Mudar de lugar só para dizer que foi eu que fiz. Você sabe como é que é. Infelizmente a política é assim. O dinheiro é do povo, então a gente diverte, né? Mas eu já não penso dessa forma. Olha, o calçadão nosso tem que ser conservado, eu acho. Agora, não pode deixar do jeito que está, senão vira isso. Porque na imagem que a gente está vendo aí está limpinho, né? O Centro Velho de São Paulo, lembra o Centro Velho de São Paulo? Sim. Deu uma mão de obra danada para recuperaram. Mas isso não pode acontecer em Rio Preto. A prefeitura tem que estar atenta para isso, tem que dar a devida colaboração. Fizeram a metade e... Bom, não quero falar em eleição, mas passadas as eleições, né, pararam de dar prosseguimento no trabalho anterior, que foi promessa de campanha, inclusive. Bom, em Rio Preto nós fomos eleitos pelo PMDB, e o PMDB ajudou muito São José do Rio Preto. E claro que todo deputado, governador, ele quer ajudar o cara que é do partido dele. Ele ajuda os outros também, mas de preferência aquele que ele sabe que vai dar o retorno. Infelizmente na política o cara só pensa no retorno. Eu como prefeito nunca pensei no retorno, porque eu sempre pensava na atualidade, no momento, e preparando o futuro que está aí. Estão aí os nossos mini-distritos, uma prova disso. Depois, faz 20 anos que nós deixamos Rio Preto com 10 distritos, mini-distritos, e não foi feito mais nenhum. Nós fizemos esses loteamentos e tivemos o cuidado. Antes de fazer o loteamento, a primeira coisa que a gente fazia era uma creche,
uma pré-escola, que se chamava naquela época, e uma escola do governo do Estado. Porque o cidadão vai mudar até ter que ir para, e o filho dele não vai estudar onde. Então, né, nós tivemos essa cautela, esse cuidado.